Olá, Alexandre Pax Liber. Um vídeo de opinião. Eu só vou dar uma pausa agora nos vídeos sobre privatizações. Eu sei que eu vou continuar com a série, mas é que surgiu uma ideia essa semana que eu queria compartilhar. Que é a seguinte. Surgiu uma discussão aqui em casa, estávamos conversando sobre a maior invenção dos últimos 2000 anos. E qual que seria essa maior invenção? E pensando, eu já penso isso há algum tempo, porque eu lembro que minha redação do curso de Economia, quando prestei vestibular para o curso de Economia, era algo que envolvia essa ideia. Então, o que seria para mim a maior inovação da humanidade? É lógico que, se nós formos pensar, tem coisas importantíssimas, a máquina a vapor, o microchip, enfim, uma série de coisas que revolucionaram a humanidade. Mas para mim, e é uma opinião mesmo, é o que eu penso, tá? A maior inovação de toda a humanidade não é nenhum desses itens que eu falei há pouco. Para mim, a maior inovação da humanidade é a impressora de Gutenberg de 1455. Eu acho que ela revoluciona a forma de nós transmitirmos conhecimento. Isso que torna essa máquina tão impressionante e tão importante. Vamos lá, vou fazer uma breve reflexão. Quando eu fiz história, como já falei outras vezes, eu não concluí, mas quando eu comecei história, lá na academia nós aprendemos que a humanidade começa ali 5.000, 7.000 anos antes de Cristo. Existem estudos hoje que já existia humanidade, já existiam sociedades organizadas antes disso. 10.000, 12.000 anos, já tem estudos que até 20.000 anos antes de Cristo. Mas vamos trabalhar com o conceito de academia, ok? Para a gente ter um parâmetro. 7.000 anos antes de Cristo, nós passamos 7.000 anos, nasce Cristo, ano zero, e depois nós passamos por mais 1.455 anos até chegar a essa data, que eu considero muito importante. Veja bem, todo esse período, digamos 8.000 anos e meio praticamente, a humanidade praticamente está estagnada. Exceto algum conhecimento pontual ali, a invenção da pólvora, alguma coisa assim mais pontual, a humanidade se manteve no mesmo status quo, ou seja, no mesmo momento, praticamente a existência toda. É lógico que a impressão de livros já existia antes. Na China você já tinha títulos, mas daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho sobre essa grande invenção. Mas vamos voltar aqui. E nada mudou. Percebam que a partir de 1450, vamos entrar aí no século XV, vamos entrar no século XVI, começam as grandes navegações e tudo. A sociedade, a partir do século XVI, ela acelera em desenvolvimento no nível astronômico. Conhecimento ser gerado em cima de conhecimento, daqui a pouco vem a máquina, daqui a pouco vem a indústria, o microchip, e tudo vai acelerando num modo muito rápido. É vertiginoso que a sociedade evoluiu. Veja, eu estou dando aula hoje de STEM, trajeto I, matemática, mas vamos falar um pouquinho de trajeto I, onde eu mostro para as crianças como era a sociedade há 30, 40 anos. E há 30, 40 anos não existia celular e eles não conseguem conceber um mundo sem celular, sem telefonia, sem computador. Isso é uma evolução muito nova, então percebe como a evolução é rápida? Steven Johnson diz o seguinte, apesar que eu discordar em algumas teorias de Steven Johnson, porque ele dá, na minha visão, eu já falei sobre isso em um texto no site, ele tira o protagonismo do inventor e coloca como se a invenção fosse quase que algo orgânico e é só um elemento que descobre ali no meio. Eu acho que o inventor tem um papel maior, mas enfim, isso é uma discussão. Outra discussão, desculpa. Mas Steven Johnson tem um negócio muito interessante, inclusive ele tem um videozinho que ele fala sobre isso. O grande salto da humanidade, ele acredita muito às revoluções francesas. Se você for estudar historiografia, o pessoal de história, muito imbuído de Duby, Le Goff, diz que o grande salto da humanidade começa ali nas grandes feiras, a partir do século XI, nas grandes feiras da França, nas grandes feiras da Itália. Que o mundo começa a convergir, todo mundo no mesmo local, trocar ideias. Eu não acho. Eu acho que o grande vetor de evolução tecnológica e evolução de conhecimento é a máquina assim, de Gutenberg. Veja, já existiam outros mecanismos de impressão até então. Talvez não tão eficientes como o dele. Mas ele tem duas grandes inovações. A primeira, ele trabalha
a ideia da máquina de Gutenberg de juntar tudo, montar a página, enfim. E ele também traz não uma tinta base d'água, mas uma tinta base de óleo de linhaça que evita borrar o papel. Então ele consegue imprimir um material que vai ficar muito tempo impresso. Pensa, até o século XV, livros eram uma coisa de nobres, de ricos. A maioria da população sequer sabia ler. E de repente você tem uma imensa quantidade de livros sendo publicados, sendo impressos, sendo transferidos, sendo passados para pessoas. E a partir daí o conhecimento... Aliás, desculpa, antes o conhecimento era transferido por copistas, ou seja, ficava uma pessoa copiando o livro praticamente para outra pessoa ter, então por isso que eram tão caros os livros. A partir de Gutenberg o preço cai absurdamente do custo de produção de um livro. Todo mundo agora pode aprender a ler e todo mundo pode pegar conhecimento. Aí eu bebo agora um pouquinho de novo Steven Johnson. Essa troca de informações... Então, por exemplo, eu produzi um conhecimento aqui. Tá? Eu sou Newton e produzia o conhecimento sobre a gravidade. Eu produzia, bom, vou pegar um exemplo bem prático. Eu construí a Princípia de Newton. Na Princípia de Newton ele descreve sobre as suas 3 grandes leis. Pronto, agora toda a humanidade consegue entender aquela lei. Não fica uma coisa abstrata, não fica uma coisa que vai morrer com Newton ou vai morrer com um grupo bem pequeno que estava dentro daquela universidade. O mundo inteiro, todos podem entender a Princípia de Newton e a partir desse conhecimento somar novos conhecimentos, somar novas ideias e produzir conhecimentos ainda mais rápidos, conhecimentos ainda maiores. E aí nós vamos evoluindo e eu acho que esse grande salto proporcionado pela Gutenberg, o que prova, que para mim pelo menos, como essa máquina foi importante, é depois no final do século XX, quando nós estamos lá nos anos 90, vem a internet. Pronto, agora a informação circula rápida, instantaneamente. Agora todo mundo produz um conhecimento aqui, alguém no Japão em segundos já consegue ler meu conhecimento produzido aqui. Enfim, a internet permite, então eu posso juntar esse, Steven Johnson fala esse caldo de serendipidade, esse sopão de ideias, eu posso ir buscando as ideias que se encaixam na minha ideia, que ajudam a construir a minha ideia e de repente uma ideia maior, mais bonita vai surgindo. Eu acho que a comunicação é um grande vetor de conhecimento, mas a comunicação escrita e não só falada, porque a falada nós tínhamos, mas a falada, a história do telefone sem fio, né, ele vai se perdendo no meio do processo, algum conhecimento, vai exagerando, vai se perdendo coisas no processo. A linguagem escrita não, ela é eterna, ela é permanente. E nesse momento, quando você tem essa máquina agora, que é a máquina de Gutenberg, em 1455, que você pode imprimir rotas, você pode imprimir livros, você pode imprimir conhecimento, você pode trazer os clássicos de volta e distribuir para as pessoas pensarem mais como Sócrates pensava. Enfim, eu acho que isso é o que revoluciona a humanidade e que para mim é a invenção mais importante do nosso mundinho, dos homens, da nossa própria humanidade. Lógico, depois a internet ela vai permitir que você expanda, mas tudo está naquela raizinha ali, tudo naquele princípiozinho da máquina de Gutenberg. Eu acho que sim, é a máquina mais importante, a invenção mais importante, a maior inovação de toda a humanidade. Isso muda tudo. Conhecimento muda tudo, e não é só conhecimento muda tudo, o nexo também muda tudo, porque não adianta nada você conhecer várias coisas. Steve Jobs era um grande artista nesse sentido. Ele era o maior de todos os nexialistas, ele tinha uma ideia aqui, ele conseguia buscar nexo em várias coisas. Se você tem muita informação, você tem bastante coisa acontecendo, você pode ir juntando esses nexos e formar uma cadeia nova, uma ideia nova. Então por isso que eu acho que a maior invenção da humanidade é sim a máquina de Gutenberg. Enfim, devaneios. Beleza? Bom, até o nosso próximo encontro.